Boa tarde a todos. É uma satisfação retornar a este local e atendendo um carinhoso convite de Rosarinho e seu Orlando. Eu quero, através dos dois, externar a nossa alegria por aqui estarmos, a todo o pessoal do GEB, a equipe organizadora, por nos propiciar a oportunidade de retornar a Lisboa, essa terra que amamos e cada vez mais nos apaixonamos, porque a temática, inclusive, proposta e solicitada, que nós vamos falar sobre os miúdos, ela nos traz, nestas reflexões que a gente vai propor a vocês, a certeza de que, com o evoluir, nós nos tornamos cada vez melhores e os locais aprazíveis como Lisboa cada vez se tornam melhor nessas paisagens maravilhosas que a gente sempre traz para... não está passando. Nessas passagens, nesses locais maravilhosos que a gente teve a oportunidade de ver e conhecer, ontem estivemos passeando por esses locais, estivemos lá no Castelo de São Jorge, que eu recomendo para aqueles que não conhecem, brincadeirinha, eu sei que todos vocês conhecem, é um local fantástico, né? Lindíssimo, mas salientar que se Lisboa é o que é, ela se deve a todos vocês, porque sem o querido povo português, essa grandeza e essa receptividade e essa beleza que Lisboa tem, provavelmente não existiria. Então, o nosso agradecimento, o nosso carinho por todos vocês, porque realmente Portugal mora no nosso coração. E o que nós falaremos um pouco hoje é sobre a lei, falar sobre os miúdos, sobre as crianças da nova era, é para que nós entendamos que tudo na natureza progride. A própria doutrina nos mostra isso, que o evoluir, ele se torna, ele se torna através das leis naturais, que é a lei do progresso, ela se torna de uma maneira mais concreta, cada vez mais positiva, como eu citei o exemplo do povo português, que à medida que nós, humanos, nos qualificamos, melhor se torna o local que convivemos. E a máxima disso tudo é, na realidade, uma média do povo que realiza as suas obras e, através das suas realizações, melhora o meio ambiente. E assim sucessivamente ocorre com todo o nosso orbe, ocorre com todo o planeta. Existe uma progressão simultânea dos mundos em que vivemos, mas isso se deve graças à evolução dos seus habitantes. Por isso que tudo melhora, quando nós melhoramos. Então, nós sabemos que a Terra, ela passa, nós estamos na fase, como já foi referendado por vários palestrantes, num planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. E nesse processo de transição, nós vamos vendo essas modificações que se operam, principalmente aqueles que são pais, que são avós, que são educadores, notam, e eu como pediatra também, como há uma mudança muito significativa na vinda desses pequenos que aqui chegam nessas encarnações. E nós vemos que milhares de crianças nascem a cada minuto, e essas crianças realmente estão vinculadas, mas nós notamos que a natureza dessas crianças estão muito mais modificadas. Notamos, como já foi salientado pelo Caio, pelos outros palestrantes também, mas mais especificamente a gente que trata com criança, vê as crianças estão vindo diferente. O próprio desenvolvimento neuropsicomotor, que o próprio Mário comentou alguma coisa, está totalmente modificado, naquele sentido, quando nós fazemos através das consultas periódicas, quando a criança nasce, aquele desenvolver, que a criança demorava um período para firmar a cabeça, para caminhar, enfim, toda aquela trajetória se modifica. Parece que as crianças estão vindo automatizadas
e num rápido instante elas já estão a caminhar, a falar, num desenvolvimento muito grande. E nós notamos também grandes modificações, inclusive, que se operam. Isso está geral, no Brasil, aqui em Portugal, em todos os países não está diferente. A gente vê uma grande mudança, inclusive na esfera educacional, porque cada vez mais os genitores, os pais, parece que têm menos tempo para as crianças, parece que 24 horas do dia para nós já é pouco, e nós não temos mais tempo suficiente para eles. Então, muitas vezes nós delegamos, então nós terceirizamos a educação das crianças. Então, nós encaminhamos nossas crianças para creches, algum familiar, quando está disponível para nos auxiliar, seja avó, seja tia, enfim, algum familiar querido, um amigo, enfim. E nessa terceirização, nós perdemos uma oportunidade ímpar. E que nós estamos vendo realmente que existe um hiato muito grande, eu digo de uma maneira generalizada, embora, claro, tenha uma grande minoria que se dedica com maior esmero, com maior atenção. Mas nós vemos, infelizmente, isso, porque há pais que realmente têm um cuidado, são extremamente amorosos e presentes na educação desses miúdos, mas a maioria, em virtude de compromissos, voltam, como está nessa foto, muitas vezes às costas à educação. Então, delegando e terceirizando, causando muitas vezes grandes problemas entre si e entre seus filhos. E a consequência desse distanciamento tem sido, consequentemente, um comprometimento muitas vezes muito grande da união familiar. Nós vemos nessas sequências quantas separações e quanto sofrimento muitas vezes causados entre os familiares e o sofrimento que essas crianças que estão a chegar estão a sentir. E isso é muito importante. E a consequência desse distanciamento, nesse período rápido, logo nós vemos que são as grandes querelas, aqueles que têm, aqueles que tiveram, aqueles que vão ter, que é um momento tão difícil que é a adolescência, e a puberdade e a adolescência, em que nós, como espírita, também sabemos que é quando esse espírito que reencarnou, que vem num corpo de criança e começa a maturar, começa a crescer para se tornar um adulto, ele começa a mostrar a que veio. E se não existe todo o embasamento educacional e amoroso na fase primordial, desde o seu nascimento, desde a concepção, mas desde nessa interação, no crescimento, causará um grave problema. Porque nós vemos que, efetivamente, uma nova geração de crianças estão nascendo. Elas estão vindo com uma capacidade que nos surpreende a cada dia. Se nós vamos para a internet, nós notamos que as crianças precocemente estão sendo alfabetizadas, e muitas por si. Não há necessidade nem de ensinarmos. Nós vemos essas precocidades em todas as áreas, seja na música, seja na capacidade intelectiva, que as crianças estão vindo com uma capacidade muito diferenciada. Mas elas vêm nos lares que têm todas as condições de as educá-las. O que nós vemos realmente é uma certa omissão, e por isso redundará, consequentemente, a vários problemas. Nós temos também, e tivemos até pouco tempo, já falamos oportunamente, numa outra ocasião aqui, com rotulações que normalmente se procura fazer, e já foram rotulados as crianças quando nascem, em crianças luz, criança cristal, criança índigo. Não há necessidade de rotulá-las, por mais diferenciadas que elas sejam, são crianças. Nós temos também, de uma maneira generalizada, e eu até estou vendo aqui, nós temos assim as caracterizações das gerações. Nós tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, uma caracterização quando houve uma proficuidade de nascimento que se chama os baby boom, né? Que houve um grande boom de nascimentos na pós-guerra, que a maioria de nós, eu acho que está aqui dentro, faz parte, que foi denominada geração X. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso mais detalhadamente um pouquinho amanhã na dependência tecnológica. Mas a geração X, somos a maioria de nós que está aqui, são aquelas que trabalharam e desenvolveram toda essa tecnologia que está aí.
Então, nós somos a geração X. Depois, então, somos os pais X, os filhos, os Y, que já nasceram na geração tendo toda a internet, essas facilidades. E agora nós estamos tendo um grande avanço com a geração Y, que vem, que parece que tem um segundo, um terceiro membro em que está acoplado um smart, um telemóvel, né? Da última geração, e elas são realmente dotadas de uma capacidade fantástica, né? De uso dessas tecnologias. E, consequentemente, há choques entre essas gerações, do X, do Y e do Z. E essa é a importância de saber interagir para realmente tirar e extrair de cada um o melhor nesse relacionamento, para que realmente a humanidade avance. Então, quando nós, como X que somos, não nos atualizamos, não entendemos, as tragédias estão instaladas. Em termos de relacionamento, eu me refiro. E frequentemente a gente vê amigos que têm empresas e que têm funcionários X, da geração X, tem da Y e tem da Z. Então, se não há uma interação e uma flexibilização, há os conflitos, por causa da capacidade e da maneira de ver de cada um. Então, isso também é um grande problema, o problema ocupacional. Mas nós queremos relembrar que a doutrina espírita nos traz, nesse fantástico livro que se chama A Gênese, Kardec, em 1868, nos traz o que são essas crianças que estão a nascer nesses períodos, que são as crianças do terceiro milênio, como está no capítulo 18 do livro A Gênese. E aí Kardec nos diz, o que nos referindo a essas características, os sinais dos tempos e a nova geração. E ele nos diz, o tempo sendo chegado, uma grande imigração se verifica neste momento. Entre os espíritos que habitam, há dos que fazem o mal pelo mal, e o que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada. Dela serão excluídos, porque, caso contrário, lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Assim vejamos. Assim, continua Kardec nesse capítulo, eles irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em rastas terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. E uma criança que nasça no lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que nela poderia encarnar, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Propenso ao bem. Por isso a importância desse entendimento, para que nós recebamos esse ser que chega como essa criança, como esse miúdo, para que nós conduzamos as nossas crianças para o caminho do bem. Isso é de fundamental importância. Eles vêm efetivamente mais adiantados, mas eles necessitam sim do suporte moral do lar. Sem isso, eles falirão com certeza. E continua Kardec, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. E continua Kardec, a nova geração não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, não são, mas pelos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar
todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Nós estamos nessa fase de transição em que o nosso planeta está a passar de provas e expiações para a regeneração. E esse contingente de espíritos estão retornando para secundar, mas para que não seja fracassado esse trabalho que será realizado e efetivado, há necessidade, e haverá necessidade, desses espíritos que estão a reencarnar, de serem recebidos e encaminhados moralmente, porque eles vêm, evidentemente, com grande progresso, eles vêm com capacidade intelectiva muito avançada, mas eles trazem na sua bagagem também nuances que podem levá-los ao fracasso. Por isso a necessidade, e cada pai, cada mãe, cada lar, ter em mente a responsabilidade de direcionar essas crianças na senda do bem, para que efetivamente, com essa propensão que eles trazem em si, eles reconstruam o mundo que todos nós queremos, sem fronteiras, sem guerras, e que persista e que seja uma bandeira o amor ao próximo, efetivamente, como todos nós queremos. Mas continua Kardec nos dizendo nesse capítulo: sejam esses espíritos que vêm, os que compõem a nova geração, espíritos melhores ou antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que eles apresentam melhores disposições, é sempre uma renovação. Assim, os espíritos encarnados formam duas categorias: de um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. E aí nós vamos perguntar então, quem são essas crianças da nova geração? Quem são as crianças do terceiro milênio que estão conosco em nossos lares? É isso que nós temos que analisar, porque cada criança que vem, ela traz em si a sua bagagem, e ela nos demonstra. Por isso temos que ter o cuidado como pais, como educadores, de olhar atentamente, porque ela traz as matrizes espirituais que vão demonstrando. Por isso que nós temos crianças que são extremamente serelepes, outras são mais tranquilas, umas são mais propensas a determinado tipo de atividade, outras ao contrário. Umas temos que puxar, outras temos que impedir que elas avancem, assim vai. É esse olhar diferenciado que os pais têm que ter. Não existem fórmulas, existe sim o amor, existe um entendimento que propicia a nós vermos a necessidade individual de cada criança, seja nosso filho, seja nosso neto, sendo que a responsabilidade principal de tudo isso é efetivamente os pais que as recebem. Então, nós vemos que essa evolução intelectual das crianças ela está muito grande. E como eu falava, e nós vamos abordar um pouquinho amanhã, parece que elas já nascem sabendo. A gente dá um smart, nós vamos falar a capacidade que elas têm, mas o efeito nocivo também que nós temos que ter em mente e saber que podemos causar nessas crianças. Mas elas vêm com essa capacidade, parece que estão chegando já sabendo tudo. E eles pegam uma hora naturalidade. Muitas vezes nós da geração X, temos muitas vezes alguma pequena dificuldade ou algumas dificuldades para manusear, e eles pegam e fazem com a maior facilidade. E se a gente libera, eles tomam conta da casa. Tomam conta de tudo. Todos os aparelhos eletrônicos, eles dominam tudo. Mas temos que saber até onde ele pode, nesse momento, também o que nós podemos e o que devemos permitir ou não. Esta vai ser a palestra de amanhã. Mas nós temos que ter cuidado, efetivamente, e entender isso. Então, por quê? Porque a maioria dos pais é de uma geração X, que não entende completamente o poder avassalador da internet no mundo material, emocional e também psicológico dos seus filhos, que abordaremos um pouco amanhã. Porque, efetivamente, é uma ferramenta espetacular. Só que tem momentos. A gente não vai dar para uma criança nossa de 4, 5 anos um carro para dirigir. Nós vamos dar uma bebida alcoólica para tomar.
Tudo tem o seu tempo, tem que ter maturação. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Como nós notamos isso, né? Porque é tudo exemplo que nós damos. Mãe, qual é a senha para conversar com você? Porque o problema também está esse, né? As crianças muitas vezes estão cada vez mais presas à tecnologia porque não tem atenção dos pais. Não se brinca mais, não se joga mais, não se dispõe de um tempo. Quem já curtiu esse tipo de coisa sabe o quão bom é o desenvolvimento do afeto. Então, a paternidade, ela tem que ser responsável, porque Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, já nos diz Allan Kardec. E nós sabemos a relação e a responsabilidade são dos pais, a educação é dos pais. Então, nós temos que lembrar que a família é o núcleo onde as pessoas se reúnem para crescerem juntas. E de que maneira? Apoiando-se mutuamente. É dessa maneira, não tem outra. Porque a família é o esteio da sociedade. Se a sociedade está mal, porque a família está a atravessar um momento de crise e de dificuldades. É aí que vai. Então, as relações de família, elas são importantíssimas. Então, por isso nós nos referimos aos pais. É preciso atentar para as próprias tendências, pelas reações, pelos padrões e formas de interação, bem como os aspectos distintos em cada um dos seus filhos, porque todos eles têm diferenças. Nós vemos atualmente, e isso é muito frequente, nós que falamos com pais, com educadores, o grande problema que existe é pela essa falta de tempo, que eu me referi no início, de que nós não temos tempo para nossos filhos, a gente quer terceirizar mesmo, para a creche, para a escola, que a escola eduque. Então, na realidade, o que acontece? Parece que a criança vira uma batata quente, porque ninguém quer, batata quente que ninguém segura, um quer empurrar para o outro. Então, não é assim, tem que haver uma interação entre a família e a escola, porque há necessidade, sim, da educação, e o embasamento educacional é feito no lar. Os professores, as escolas darão uma continuidade, mas a obrigação principal disso tudo sempre é o lar. Porque a educação não pode ser delegada somente à escola, porque o aluno, ele é transitório. Não é assim? Todos nós somos alunos e passamos. Filho, gente, é para sempre. Então, a responsabilidade é dos pais. É isso que nós temos que entender. Porque a educação, ela depende basicamente de dois fatores. Nós recebemos, são os valores tangíveis e os valores intangíveis. O que são valores tangíveis? São a competência profissional do bem viver, que nós adquirimos. Nós que vamos às escolas, nos capacitamos para aprender, para nos fundamentar com esse aprendizado, a exercermos determinada profissão. É dessa maneira que os valores tangíveis nos auxiliam, através da posse de cargos, efetivamente, status, e assim vai. Mas os valores intangíveis é que qualificam o bem viver. São aqueles sentimentos, são aqueles valores, melhor dizendo, que são agregados aonde? No lar. A fraternidade, o amor, o companheirismo, a honestidade, a ética e a moral. Esses valores são intangíveis. E quem os coloca, ou quem o auxilia o desenvolver, é o lar. São os pais que devem fazê-lo. Então, a escola, ela necessita mais, e para isso ela é formatada, para que aprendamos os valores tangíveis, para termos uma profissão, para direcionarmos a vivermos no mundo como vivemos encarnados. Mas a família é o local que deve receber os valores intangíveis. Isso se baseia nos valores, esses valores na educação sustentável. Há necessidade dos dois.
mas é fundamental que tenhamos em nós, através da educação de nossos pais, o embasamento nestes sentimentos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los, grifado por mim, que é preciso se aplicar. Todos os males têm princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes destes vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. É nesse sentido, aquilo que eu falei anteriormente, era um olhar para perceber o que efetivamente temos que fazer, podar ou propiciar. É nesse sentido, é fundamental. Nós falamos também em ocasiões oportunas, também aqui, eu acho que falei lá no Batuíra, sobre essa problemática que nós enfrentamos, e isso é muito frequente e nos causa uma grande preocupação como pediatra. Por que eu trouxe só para referendar os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que todo mundo conhece por hiperatividade. É aquelas crianças que não param, né? Estão hiperativas, estão sempre em função. Então, tem vários fatores que levam a um diagnóstico precoce. E nós vemos também, nesses convívios que nós temos, e também pela profissão, que existe, assim, muita ansiedade por parte dos pais por falta de tempo, e muitas vezes obrigam, entre aspas, o profissional a caracterizar um hiperativo, uma criança que não é, e nós vemos lamentavelmente, nos dados estatísticos que a gente tem, que quase 70% das crianças, pelo menos no Brasil, estão tomando medicamento caracterizadas como hiperativas e não o são. Porque, claro, tomam o metilfenidato, que é a Ritalina, é um medicamento muito utilizado, e ele deixa a criança tranquila, quietinha, né? Criança é criança. Nós vemos que criança precisa de espaço, criança precisa ter a capacidade de exercer atividades físicas. Ficam só sentadas em casa vendo televisão, sentadinha agora com um smart, com joguinhos. É claro que tem que ter um dinamismo, né? A criança tem isso, ou ela fica obesa, né? E aí cada vez fica pior, mas há uma necessidade. Então, muitas vezes as crianças são ativas por quê? Porque não brincam, não jogam, não tem espaço. Isso é um grave problema. Então, a gente vê, lamentavelmente, que muitas crianças estão sendo tratadas de algo que não tem, para, no fundo, acalmar os seus pais. Isso é muito preocupante, com transtornos. Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 208, a seguinte questão, a espiritualidade, ele pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? E a resposta da espiritualidade superior: exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é, para ele, uma tarefa que, se nela falhar, será culpado. Então, tudo e todos nos mostram que a responsabilidade efetiva para educar, para orientar, para conduzir, para reconduzir, é dos pais. E é de fundamental importância a evangelização no período da infância, independente de credos, porque a evangelizar é educar nossos filhos para o bem, para o amor, para o respeito. É esse sentido que nós temos que entender. Então, a criança tem que ser evangelizada, sim. É de fundamental importância, porque ninguém poderá substituir os pais na esfera educativa do coração. E os pais têm que direcionar. Normalmente se vê isso até no próprio movimento espírita. Meu filho não quer ir na evangelização, ele não gosta, enfim. Nós canalizamos muitas vezes até com dificuldades,
para dar o melhor para nossos filhos, os melhores colégios, os melhores cursos para que aprendam a falar idiomas, direcionamos talvez até para algum esporte caro, enfim, se faz. Mas para evangelizar, onde serão colocados os preceitos mais importantes na vida dele, independente de credo religioso, de segmentos religiosos, a evangelização, que nós que somos cristãos, é fundamental que se leve esse filho, essa filha, que efetivamente ele participe desde pequeno. Porque, com certeza, depois de uma idade maior, eles não o farão. O farão com muito sofrimento e com muita dificuldade. E o que nós estamos vendo, infelizmente, em nosso planeta, num segmento que nos entristece muito, são crianças, eu digo, meninas de 14 a 29 anos, em que já no Brasil é a segunda causa de morte o suicídio. Na Europa é o primeiro. Já perdemos pelos acidentes automobilísticos. No Brasil continua os acidentes automobilísticos e também tem muita morte para as pessoas a população menos favorecida. Mas nós vemos que na faixa de 14 a 19 anos das meninas é a primeira causa de morte no país. E aqui a gente vê em Portugal, na Espanha, em todos os países europeus, é alarmante a incidência do suicídio, porque falta sentido na vida, faltam valores, existe um vazio existencial. É esse que nós temos que ter em mente, de propiciar aos nossos jovens, nossos amores, o melhor. Porque quem tem valores, consequentemente, terá mais dificuldades, muitas vezes, para tirar de uma maneira tão efêmera, tão simples as suas vidas. É esse chamamento também que nós temos que fazer. Emmanuel também, no Consolador, nos diz: passada a fase infantil, os processos da educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Por isso que é importante. Atingida a maioridade, se a educação não houver feita no lar, só o processo violento das provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Eu não vou entrar nem na conversa das drogas, a drogadição, que é outro caos que está sendo gerado e inutilizando muitos dos nossos jovens. Então, temos que pensar nisso. Temos que agir, pensar e agir. Não adianta só nós pensarmos, tendo a capacidade de entender. E aí nós vamos vendo que essas crianças que nascem, já só pela expressão dá para começar a entender o que temos que fazer, além de afagá-los, né? Esses fofuchos que eu digo, que são umas graças, mas a gente já vai vendo pelo olhar, a gente vai caracterizando cada criança, a personalidade que aí está. Então, na questão 582, Kardec pergunta, nós sabemos na teoria tudo, só nós temos que pregar na prática. Olha, veja uma pergunta: pode-se considerar a paternidade como missão? Como missão, gente. E nós suplicamos para ter esse lar e esses filhos que vêm até nós. E a resposta da espiritualidade: sem dúvida é uma missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais. Ele não terceirizou, é dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Outra que esse tal de Deus soube belar bem as coisas, né, gente? Ele vem... É o único ser que depende integralmente da mãe e do pai para sobreviver. E ele vem nessa fragilidade para que realmente nós o orientemos. Mas, continua a espiritualidade a nos dizer, há quem se ocupe mais de endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia, para que o filho avançasse na estrada do bem. Veja a responsabilidade que nós temos como genitores.
É claro que quando nós damos tudo de nós, tudo mesmo, não é que a gente acha que deu tudo, a gente efetivamente o fez, e eles falirem, a responsabilidade é deles. Nós podemos ter alguma pequena parcela, mas, consequentemente, a responsabilidade será dele. Mas veja quão importante é, para que entendamos o que nós devemos fazer com relação a esses fofuchos. E continua Kardec nesse mesmo capítulo 18, no item 33, diz assim: a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, temos que renovar todos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Vejam, essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Não necessariamente virão anjos, entre aspas, espíritos superiores, mas aqueles que se modificaram que retornam. Então, crianças de um mundo regenerado são espíritos sem preconceitos, humildes, criativos, inteligentes e amorosos. Eles estão a chegar, só nós temos que saber como os acolher e, repito, direcionar. Santo Agostinho nos diz: pais, colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Cada um de nós pense, cada um de nós que é pai, que é mãe, faça as suas reflexões, temos bastante tempo, faça as suas reflexões sobre o que faz, o que deixou de fazer e o que pode ainda fazer. Porque todos nós, pelas nossas qualificações e também pelas nossas agruras, muitas vezes pelas nossas deficiências, que alegamos sempre justificáveis, é lógico, nós sempre temos tempo de refletir e melhorar. Mesmo que os nossos filhos já estejam efetivamente crescidos, com mais dificuldades de entendimento, sempre haverá a oportunidade de reconduzi-los, de envolvê-los, para que se efetive em nós e neles o nosso verdadeiro trabalho, o trabalho na construção nossa individual, porque evoluímos individualmente, embora sem o auxílio do próximo, nós não evoluímos. Para que a gente vença em nós o orgulho, o egoísmo, mas sempre é tempo de nós nos reajustarmos, de nós nos redirecionarmos, reformularmos em nós novos conceitos e, consequentemente, muitas vezes, em relacionamentos difíceis que temos, porque o lar, eu sempre digo, todos são semelhantes, só muda o endereço. Nós sabemos as dificuldades, aquele filho problemático, aquele genro que apareceu lá em casa que eu nunca quis para minha filha, assim vai. É interessante isso. Quando nós temos filho, a gente acha que aquele genro nunca é o genro que eu queria. E também o contrário, Não é só também o filho querido que tem aquela nora que também não é a mulher para o meu filho. Nós sempre temos esse conceito porque nós julgamos a nossa vez, Eu sempre brinco, nós temos uns conceitos muitas vezes tão errôneos, porque nós vemos o mundo pelo nosso olhar. Cada um tem um entendimento baseado no seu conhecimento, nas suas emoções.
Eu brinco lá em Bento Gonçalves que nós somos em 120 mil habitantes, uma pujante cidade. Lisboa tem quantos milhões? Quantos milhões tem Lisboa? Quantos? 10 milhões e meio. Então, 2 milhões e meio, perdão. Bom, eu já queria botar... Bom, 2 milhões e meio de lisboetas tem 2 milhões e meio de Lisboas, cada um vê a sua maneira. Nós que viemos de fora, que amamos Lisboa, vimos de uma maneira. Cada um de vocês é assim. Então, muitas vezes, nós queremos incutir no outro aquilo que efetivamente nós achamos que será melhor para o outro. Mas eu tenho que dar a oportunidade ao outro também, direcioná-lo para o bem. Isso é a função nossa como pais para os nossos filhos. Mas também deixar que ele desenvolva em si o seu potencial a que ele veio. Por isso o conflito que eu falei entre as gerações X, Y e Z. Eu não gosto de denominação, mas é para caracterizar o momento que foi nascido, que didaticamente os educadores o fazem. Eu não gosto de rótulos, eu não gosto de denominação. Todos somos iguais, nascendo em momentos diferentes. E isso é importante. Isso é importante que entendamos. Se nós somos educados de uma maneira boa, ou na nossa ótica não tão boa por nossos pais, que nós sejamos melhores para os nossos filhos. Porque nós temos que entender, como a Samira falou, toda criança é um presente de Deus. E essa é a nossa função como educadores, de amá-los e educá-los. Então, era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Quero agradecer a atenção e amanhã retornamos com a dependência tecnológica. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Vitório.